Um dia cada um de nós vai estar diante do trono branco para prestar conta diante de Jesus. Cada um de nós. Os homens podem escapar da justiça dos homens, mas ninguém vai escapar da justiça de Deus, do juízo final. Ninguém vai escapar. Cada um de nós que está aqui vai comparecer ante ao tribunal de Cristo para receber o que é feito pelo meio do corpo. Quer seja bem, quer seja mal. Romanos 14, 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Por isso, Jesus te pede na sua palavra que o seu viver diário seja em santidade. Uma vida santa, uma vida separada da prática do pecado. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida e da tua alma. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Esta é outra regra importante, por meio da qual devemos examinar frequentemente as Escrituras. A leitura e o estudo da palavra de Deus estão produzindo pureza em minha conduta. Por isso que é importante você ler e obedecer e aplicar o que está escrito aqui neste livro. O importante é você obedecer o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó: de que maneira o jovem guarda puro o seu caminho? De que maneira? Vendo filme de terror? Vendo filme pornográfico? Futebol, política? É assim que o jovem guarda puro o seu caminho? É desse jeito? Vendo novela? Vendo série em Netflix? A palavra de Deus tem a resposta. A resposta divina. Eu observando segundo a tua palavra. Observar significa obedecer a palavra de Deus. Observar significa você aplicar a palavra de Deus no seu viver diário. Você quer manter o teu caminho puro? Observe a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em prática. Aplique a palavra de Deus no seu viver diário. Então você vai ter uma vida de santidade, de pureza diante de Deus. Sim, não basta ler a palavra de Deus e crer nela ou memorizá-la. É preciso haver a aplicação pessoal da palavra ao nosso caminho. Quando damos ouvido a exortações. Olha só o que diz a Bíblia. Fugir
da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Olha só o que a palavra de Deus está te orientando. Fugir da prostituição. Fugir da prática do pecado. Fugir de toda a aparência do mal. Esse é o conselho de Deus para a tua vida. Fugir da prostituição. A palavra de Deus diz também: fugir da idolatria. Primeira carta aos Coríntios 10:14. Fugir da idolatria. Fugir dos ídolos. Ídolos do futebol. Ídolos da política. Idolatria religiosa. Fugir da idolatria. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus é clara. Lá em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras. Então a palavra de Deus te orienta nesta manhã. A palavra de Deus te aconselha nesta manhã. Fugir da idolatria. Idolatria é pecado. Idolatria é abominação aos olhos de Deus. Temos um único Deus digno de ser adorado, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Timóteo 2:5, o único mediador, o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida, não é Lourdes, não é Expedito, não é outra criatura, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra. É o único digno de ser adorado, reverenciado. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo foi o único que venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou, está à destra do Pai. Entregue sua vida a Jesus. Jesus está à direita do Pai e intercede por você. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Um dia, toda a humanidade vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Toda a terra, toda a humanidade um dia vai estar diante de Cristo. Toda a terra, toda a humanidade. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 10, que diz:
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Escute com atenção. Mesmo que você não creia, um dia tu vai ter que dobrar o teu joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, porque está escrito, Filipenses capítulo 2, 10 e 11, toda a terra vai estar diante de Jesus no dia do juízo final, e de Adão até o último homem sobre essa terra vai estar diante do trono branco e vai se humilhar e honrar a Jesus. Vai ter que se dobrar diante de Jesus e com a sua boca, com a sua língua, você vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode até dizer que não, mas está escrito. Está escrito. A palavra de Deus diz, lá em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo que Deus disse na sua palavra se cumpriu no seu tempo. Aleluia! Tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu no tempo de Deus. A verdade de Deus jamais cai por terra, jamais. O que cai por terra é a mentira do diabo. Mas a verdade de Deus, nenhuma caiu por terra até hoje. A palavra de Deus diz, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2, diz que Deus não pode mentir. Deus é a verdade que liberta. Deus é a verdade que salva. Mas muitos não querem a verdade porque a verdade ela confronta. A verdade fala para você se arrepender e mudar de vida. Muitos não querem largar o pecado de estimação. Por isso que preferem a mentira, que é algo mais agradável, mais palatável. Abandone o pecado enquanto é tempo. Escolha Jesus. Escolha Jesus como único e suficiente Salvador. Esse dia aqui, no dia do juízo, ele vai ser lembrado. No dia que você estiver prestando conta, esse dia que vai ser lembrado, você não pode, em nenhum momento, dizer para Deus, Senhor, ninguém pregou o Evangelho para mim. E aí Deus vai te falar, eu enviei um servo meu, no dia 13 de agosto, na quarta-feira, no centro comercial de Campinas, e você não deu ouvido, endureceu o coração. Você não vai poder dizer que ninguém pregou o Evangelho para você. Está sendo pregado o Evangelho de graça. Eu não quero um centavo seu, eu quero a sua atenção para a palavra de Deus. Entregue sua vida a Jesus enquanto é tempo.
A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, que diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Creia no seu coração que Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Entregue tua vida a Jesus. Esse é o meu apelo nesta manhã do dia 13 de agosto de 2025, quarta-feira. Estou aqui no centro comercial da cidade de Campinas, fazendo um apelo. Entregue tua alma a Jesus. Entregue ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João 4,14, diz que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. O único. Não há outro Salvador. Entregue tua vida a Jesus enquanto é tempo. Esse é meu apelo nesta manhã. Paz de Deus, irmão. Paz de Deus, meu irmão. A palavra de Deus diz, lá em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que está sendo feito nesta manhã de quarta-feira. Está sendo pregado o evangelho, o puro e simples evangelho. Escute com atenção: religião não salva, mas quem salva é Jesus. Lá em João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação é exclusivamente através da pessoa de Jesus, e não há outro. A palavra de Deus diz também, lá em João 10,9, Jesus fala: eu sou a porta. Quem entra por mim, salvar-se-á. Porta me diz de saída para a salvação. A única saída para a salvação é somente através de Jesus Cristo, e não há outro. Entregue sua vida a Jesus. Vim falar do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Muitos não querem continuar na prática do pecado. Então depois aguente as consequências. Aqui é só um alerta da palavra de Deus. Eu estou aqui pela tua alma, eu não quero o teu dinheiro. Só vim te avisar e te alertar. Entregue tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou muito repetitivo pela tua alma. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 3, a partir do verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todos que aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de melhor no céu, por mim e por você, Jesus Cristo. Ele deu o melhor que Ele tinha. Jesus, há mais de 2000 anos, veio a esta terra, se fez homem, e Ele veio pagar a nossa dívida. A nossa dívida era impagável, mas Jesus pagou a dívida em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo é o nosso substituto. Jesus pagou a dívida em nosso lugar. Toda a humanidade lhe deve obediência. Toda a humanidade deve obediência e adoração ao único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Aquela cruz do Calvário não era para Jesus. Jesus não tinha pecado. Quem tem pecado é eu e você. Aquela cruz do Calvário era para nós. E Jesus morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida junto ao Pai. O sacrifício dele foi perfeito e eficaz. Foi feito de uma vez por todas. Lá em João 19:30 diz: está consumado. Ou seja, no grego, tetelestai, que significa o plano da redenção, o plano da salvação, foi concluído de uma vez por todas. Jesus fez tudo isso porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. O propósito do Senhor Jesus Cristo sempre foi salvar, jamais condenar, jamais. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Timóteo 2,4, diz assim: o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, a salvação. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, a salvação. O Senhor Jesus Cristo quer te dar a vida eterna, a salvação. Mas para isso, você tem que se arrepender. Você tem que obedecer o que está escrito na Bíblia. O objetivo de Jesus Cristo foi sempre salvar e jamais condenar, jamais.
A palavra de Deus diz, Lucas 19:10, Jesus falando para Zaqueu, um cobrador de impostos, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus quer te salvar da condenação eterna do lago de fogo e enxofre, descrito em Apocalipse 28. Mas você quer ser salvo? Muitos não querem. Muitos dizem, eu quero, mas quero continuar no pecado. Você não quer não? Quem quer a salvação se arrepende. Quem quer a salvação muda de vida. Quem quer a salvação se transforma numa nova criatura pelo poder de Deus. A Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, um novo agir, um novo sentir. Muitos não querem. Querem a prática do pecado. O pecado, ele é prazeroso no momento, mas traz consequências terríveis. Olha só o que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13 e 14, que diz, Jesus fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Porta larga, caminho espaçoso. O que representa? O que significa? A prática do pecado, os prazeres desta vida. É uma pessoa com uma vida dissoluta, embebedeira, prostituição. Porta larga, caminho espaçoso. É fácil viver, é fácil praticar, só que conduz à perdição. E o que é perdição? Condenação eterna. Perdição é morte eterna. E muitos são os que entram por ela. Claro, é fácil viver. Muitos não querem a Jesus. Por que não querem? O que significa porta estreita, caminho apertado? Significa renúncia. Vai ter que renunciar à prática de pecado. Vai ter que renunciar àquilo que a pessoa gosta. Cerveja, prostituição, farra. Se quiser seguir a Jesus, vai ter que renunciar a tudo isso aí. A Bíblia diz, lá em Lucas 9:23, Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer seguir a Jesus? Quer seguir a Jesus? Quer trafegar na porta estreita e caminho apertado? Vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar à cerveja. Vai ter que renunciar à prostituição. Vai ter que renunciar à mentira. Vai ter que renunciar a tudo isso.
Se quiser seguir a Jesus, se quiser trafegar na porta estreita e caminho apertado. Está vendo? Por que não quer a porta estreita e caminho apertado? Porque é um caminho difícil.